Será que a polícia pode invadir a sua casa a qualquer momento para cumprir uma ordem judicial? Um mandado de busca e apreensão pode ser feito de madrugada? Será que, mesmo com uma ordem judicial, a polícia precisa de autorização do morador para entrar na residência? Eu sou o Gabi. E eu sou o B. Esse é o canal Caso Encerrado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma decisão muito interessante do STJ, no RHC número 196496, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior e julgado pela terceira sessão em 10 de dezembro de 2025, que levantou uma questão explosiva. Uma busca e apreensão pode ser considerada ilegal simplesmente por ter sido feita cedo demais? No caso, a investigada Daisy Trigueiro de Albuquerque Lima, denunciada por diferentes crimes, foi alvo da chamada Operação Escoliose, que apura suposto esquema envolvendo direcionamento e superfaturamento de procedimentos cirúrgicos. Entre as medidas deferidas estavam quebra de sigilo, acesso a dados em nuvem, sequestro de bens e busca e apreensão. Mas a defesa alegou nulidade porque o mandado foi cumprido às 5h05 da manhã, antes do nascer do sol às 5h33, sustentando violação ao artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ao artigo 245 do CPP e ao artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Abuso de Autoridade. Ao final, o que ficou decidido é que o período legal possível para que sejam realizadas diligências policiais de busca e apreensão dentro da residência das pessoas é entre as 5 horas e as 21 horas, ou seja, das 21 horas da noite até as 5 horas da manhã, a polícia não pode entrar na sua casa para cumprir um mandado de busca e apreensão. Isso não significa, no entanto, que a polícia não pode entrar em casos de flagrante delito, ou para prestar socorro, ou nos casos em que o morador autoriza a entrada dos policiais, mas isso é algo que eu vou explicar mais pra frente. Essa decisão, ela versa apenas sobre os casos em que a polícia possui um mandado, ou seja, uma decisão judicial que autoriza a entrada dela. No caso, para chegar até essa decisão, o STJ teve que fazer uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, ou seja, aquela que leva em conta todo o ordenamento jurídico e não analisa somente a lei sozinha. Isso foi necessário, haja vista que tanto a Constituição Federal quanto o Código de Processo Penal não definem exatamente em qual horário os agentes públicos podem ingressar na residência das pessoas através de uma ordem judicial. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 11, fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Já o CPP estipula que as buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite e, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador ou a quem o represente, intimando-o e, em seguida, abrir a porta. Reparem, esses dois textos legais falam de forma vaga no dia e noite, mas o que seria dia e noite para o direito? Teria que haver a luz do sol ou da lua, ou existiria um horário determinado para tal? Os ministros chegaram a falar que existem correntes doutrinárias que defendem aspectos diferentes a serem utilizados para suprir essa lacuna. Já foi utilizado o critério físico, que diz que o dia compreende o intervalo entre a aurora e o crepúsculo, o critério cronológico, que diz que o dia é entre as 6 e as 18 horas, e até mesmo o critério misto, que diz que é dia entre as 6 e 18 horas, desde que haja luminosidade do sol. No entanto, a solução encontrada pelos ministros está em uma lei que é hierarquicamente inferior à Constituição e ao CPP. No caso, a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, número 13.869 de 2019. No artigo 22, inciso 3 dessa lei, é dito que constitui crime de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã. Assim, através da interpretação sistemática desses três dispositivos legais, Constituição, CPP e Lei de Abuso de Autoridade, os ministros concluíram que, se é crime cumprir mandado de busca nesse período de tempo, são esses os horários que devem ser respeitados pelos policiais, logicamente, né? E que definem o dia e noite para a Constituição e para o CPP. Dessa forma, a polícia pode cumprir mandados de busca e apreensão durante todo o período após as 5 horas da manhã e antes das 21 horas, de forma que a busca e apreensão do caso julgado foi feita de forma correta, haja vista que ocorreu às 5 horas e 5 minutos. Por fim, também é válido mencionar que, diante desse histórico de já terem sido aplicados critérios diferentes para definir o dia e noite, o STJ optou por realizar a modulação temporal dos efeitos do critério que eles definiram. Isso é, esse critério definido só vai ser aplicado aos fatos ocorridos a partir do primeiro dia após a publicação do acórdão que definiu isso. O voto vista do ministro Rogério Sketch Cruz discute uma controvérsia central.
Após a lei de abuso de autoridade, especialmente com o artigo 22, inciso 3, passou a ser automaticamente válido cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar entre 5 da manhã e 9 da noite? A questão é relevante porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 11, protege a inviolabilidade do domicílio e só permite o ingresso por ordem judicial durante o dia, regra repetida pelo artigo 245 do CPP, que ainda exige consentimento do morador para a busca noturna. O ministro destaca que sempre houve debate sobre o que significa dia e noite no direito. Existem três critérios na doutrina: o cronológico, baseado em horário fixo, como defende José Afonso da Silva; o físico-astronômico, baseado no nascer e pôr do sol, como José Celso de Melo Filho e Pimenta Bueno defendem; e um critério misto, que escolheria a interpretação mais protetiva ao domicílio no caso concreto. Com a Lei 13.869 de 2019, surgiu uma corrente afirmando que, como o artigo 22, inciso 3, criminaliza o cumprimento do mandado entre 9 horas e 5, isso teria definido implicitamente dia como 5 horas a 9 horas, tese defendida por Renato Brasileiro de Lima, com variações em Rogério Greco e Rogério Sanches Cunha. Sketch, porém, diverge desse entendimento. Para ele, o artigo 22, inciso 3, não regulamentou o conceito de dia e noite para fins de validade da diligência, mas apenas criminalizou uma conduta grave, dentro da lógica do direito penal, como última ratio, invocando o princípio da intervenção mínima e citando Klaus Hoxe. O voto ressalta que o fato de algo ser crime em certas hipóteses não significa que fora delas seja automaticamente válido. Mesmo uma busca feita antes das 9 horas pode ser ilegal e gerar nulidade se ainda for noite no caso concreto. Como reforço, ele menciona o tema 1144 do STJ sobre furto no repouso noturno, em que a Corte já considerou noturno até horário como 5h30 da manhã, o que geraria incoerência se esse horário fosse tratado como dia para a busca domiciliar. Ao final, o ministro defende que o critério astronômico gera insegurança jurídica, pois a aurora e crepúsculo variam muito conforme local e condições naturais, abrindo margem para discussões intermináveis e abusos. Por isso, propõe que o STJ fixe um critério objetivo e cronológico, aplicando por analogia o artigo 212 do CPC, em que diz que os atos processuais entre 6 horas e 20 horas são válidos ao processo penal, com base no artigo 3º do Código de Processo Penal, respeitando a exigência constitucional de busca durante o dia. A consequência é clara. Em regra, buscas domiciliares só poderiam começar entre 6 horas e 8 horas, e diligências feitas fora disso podem gerar nulidade das provas, como já reconhecido no agravo regimental no recurso em habeas corpus 168319, além do alerta da Corte Interamericana, no caso Valência Campos versus Bolívia de 2022, sobre os riscos de incursões noturnas. Como eu já disse anteriormente, os horários estabelecidos pelo STJ nesse julgamento só dizem respeito aos casos de busca e apreensão, aqueles que são feitos com base em um mandato judicial. Mandado judicial. Nesses casos, a polícia só poderia entrar em um imóvel residencial nos horários delimitados pelo STJ ou se o residente autorizasse a entrada da equipe. Por mais estranho que pareça, existe a possibilidade de um morador autorizar a entrada da equipe policial no período noturno, que inclusive está expresso no artigo 245 do CPP e no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Além disso, a polícia também pode entrar em uma residência particular em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. Nessas ocasiões, não é necessário um mandado judicial e não é necessário cumprir o horário estabelecido pelo STJ. Os casos de flagrante delito, como o próprio nome diz, são casos em que a polícia vê o cometimento de um crime de forma que é obrigada a atuar para combatê-lo. É o caso, por exemplo, de quando a polícia vê um homem em uma moto praticando um roubo, inicia uma perseguição e esse indivíduo roubador, para tentar fugir, se esconde em sua casa. Nesse caso, sendo a polícia flagrada a situação, ela pode entrar, mesmo durante a noite sem mandado, na residência para prender o indivíduo. Nos demais casos, a situação é mais autoexplicativa. A polícia também pode entrar na casa de uma pessoa fora dos horários estabelecidos pelo STJ para prestar socorro a um indivíduo que seja necessitado ou em razão de um desastre, como por exemplo uma enchente ou um desmoronamento. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve. Obrigado.